Questão de opinião, Rádio Vida, onde a notícia é só o começo. Olá, queridos! Muito bom dia! Estamos iniciando mais um Questão de Opinião. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua participação. Você que nos ouve através da Rádio Vida para todo o Vale do Paraíba, você que nos ouve através da internet, estamos ao vivo através do nosso YouTube Movimento Influenciar. Se você puder, venha para cá, acompanhe com a gente a programação em áudio e em vídeo. Vai ser uma honra ter você conosco. Se você não puder assistir agora, depois entre no canal Movimento Influenciar, acompanhe. Hoje nós temos uma entrevista especial, entrevista com o jornalista Silvio Navarro, e que eu tenho certeza que vai trazer bastante esclarecimento para cada um de nós. Então, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua participação. Antes de introduzir o Silvio Navarro, eu quero aqui introduzir o currículo do Silvio, que tem feito um excelente trabalho. O Silvio, que tem 47 anos, graduado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, trabalhou 12 anos no Grupo Folha de São Paulo, atuando como repórter na sucursal de Brasília, e na televisão e rádio ele atuou como comentarista político e entrevistador na Rede TV, no programa Opinião no Ar, ao lado de Ernesto Lacombe, e também participou de programas de análises em diferentes rádios e plataformas de mídia, mantendo a presença ativa em debates e entrevistas. Tem também obras escritas, ele é autor do livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT, e também foi aí colunista da Oeste, revista Oeste. Eu quero cumprimentá-lo então. Silvio Navarro, bom dia, uma honra e uma satisfação ter você conosco. Bom dia, Apolinário, bom dia para toda a audiência. Prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Silvio, eu quero já começar. Eu diria que nós estamos vivendo um momento de Brasil bastante complicado, mas ao mesmo tempo bastante revelador. Eu já quero começar contigo na primeira pergunta, né? Nós temos hoje aí uma crise envolvendo o atual desgoverno, que é a questão aí do Banco Master, mas anteriormente tivemos aí toda a crise do INSS, né, da questão dos aposentados. Então muita coisa acontecendo que a gente já sabia, né, que isso iria acontecer, ou seja, esse desgoverno voltando, tudo que aconteceu lá atrás, Petrolão, Mensalão, isso voltaria e voltaria com força. E tá aí a demonstração clara, né? Estamos agora no 4º ano do governo Lula, e a gente tem visto que isso está muito latente. E agora, inclusive, com a possível queda, que é uma pergunta que também eu vou te fazer mais pra frente, a possível queda de Dias Toffoli. Então a primeira pergunta para mim é um panorama geral. Como que você enxerga o Brasil atual? Pois é, veja, o Geraldo Alckmin, certa vez, durante uma campanha eleitoral, quando era adversário, se apresentava como adversário do PT, hoje nós sabemos que PSDB e PT fizeram durante muitos anos um teatro das tesouras e, infelizmente, acreditamos que o PSDB era o antagonista do PT durante, aliás, décadas. O Geraldo Alckmin disse: é uma quadrilha que quer voltar à cena do crime. Era verdade, eles queriam mesmo retornar à cena do crime e voltaram. A diferença é que o Geraldo Alckmin foi na garupa desta vez e hoje é o vice-presidente da República. O PT chega ao poder, e isso acontece desde 2003, janeiro de 2003, quando vence a eleição de 2002, e a corrupção, ela parece ser montada nas engrenagens da República, ela é engendrada nas engrenagens da República, é impressionante. E os escândalos sempre aumentativos, sempre escândalos que envolvem milhões, bilhões de reais. Mensalão, Petrolão, agora nós temos o escândalo dos aposentados, essa crise no coração da Previdência Social, do INSS, e de novo estamos de volta à casa dos bilhões de reais. Temos o escândalo do Banco Master, é o escândalo da vez, que aliás atinge o consórcio de poder hoje no Brasil. Não é só o PT, mas o PT e o STF, porque hoje nós temos uma sociedade, um consórcio de poder no Brasil. Tanto que você mesmo acaba de se referir, falaremos sobre Dias Toffoli, é inevitável, é o personagem da vez. Infelizmente, o cupim da corrupção está de volta. Não sabemos, talvez, a extensão deste escândalo Master, e eu digo talvez porque pode ser maior do que a Lava Jato, pode ser maior do que o Petrolão. O Petrolão foi investigado durante 7 anos em 80 fases. Agora, não sabemos o tamanho, mas, de fato, é grande. E, de fato, envolve, mais uma vez, personagens do PT,
personagens do governo Lula. Não dá para dissociar mais o governo Lula do escândalo Master. Não é só um escândalo que envolve 2 ministros do Supremo Tribunal Federal inicialmente, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, frequentando manchetes político-policiais, mas também o governo Lula, também o Banco Central, não sabemos a extensão dessas reuniões, enfim, é o PT de volta, e quando o PT volta, infelizmente para o pagador de impostos, o erário, o cofre, que eu não gosto muito da expressão público, eu acho que o dinheiro é do povo, mas o cofre é sangrado, infelizmente. Exatamente. Mas vamos lá, Silvio, falando então um pouquinho dessa questão do Toffoli, inclusive eu estou aqui, enquanto você fala, eu dei uma lida em algumas informações aqui, agora surge uma nova figura, né? A gente tinha falado, se falou muito sobre o Tayaya, mas agora surge o Maririt, que é uma empresa que foi aberta pelos irmãos e o Toffoli sócio dessas empresas, que tinha um capital simbólico de R$ 150. Né? Então os irmãos aparecem como administradores e a desculpa do Toffoli é que não, ele não era administrador e que isso seria autorizado aí pela questão da magistratura, para lei orgânica da magistratura. Agora, meu pai, que foi um grande político em São Paulo, né, foi governador, foi deputado estadual, deputado federal, vereador pela capital, ele fazia um comentário sempre com a gente dizendo o seguinte, ó, tem coisas que são ilegais e tem coisas que são imorais. Ou seja, independente da legalidade, há uma imoralidade. E eu acho que no caso do Toffoli ele é muito mais grave porque o processo estava com ele. Ontem caiu, mas o processo estava com ele. Como que você enxerga essa situação? Como você enxerga a situação atual do ministro Dias Toffoli? Inclusive perguntando, você acha que tem chance de Toffoli cair ou o corporativismo vai tirar dele, mas vai continuar mantendo ele no poder? Bom, deixar a relatoria do caso Banco Master, que foi o que aconteceu ontem, é algo que podemos dizer, assim, é o mínimo e tardio. É uma decisão tardia, porque o Dias Toffoli jamais poderia ser relator de um caso no qual ele está envolvido até o pescoço. Vamos aqui falar o português claro, está envolvido até o pescoço. Ele talvez tenha até escondido. De novo, estou usando o talvez por cautela, por precaução, porque hoje, inclusive no Brasil atual, na nossa democracia constitucional, entre aspas, porque em vários momentos nós nos deparamos com uma ditadura da toga, com censura, a gente pratica também a autocensura. Então, no Brasil atual, o que a gente pode dizer é que talvez ele tenha mentido, omitido para os próprios ministros do STF, que era dono de uma empresa, sócio é dono, não importa a parte, maior, menor, dentro de uma sociedade. Aliás, a empresa, a Maririt, que é a empresa envolvida na negociação deste resort de luxo na divisa do Paraná com São Paulo, da família Toffoli, essa empresa, ela omite na junta comercial a questão das cotas, o tamanho da participação. Então, nós não sabemos, dentro da estrutura da empresa, dessa sociedade, qual é o tamanho, quem é o sócio majoritário ou minoritário. Mas talvez ele tenha mentido para os seus pares de toga de que era dono de uma empresa envolvida com um resort. Por sua vez, esse resort tem ligação com o Banco Master. Não sabemos também ainda com precisão se ele recebeu recursos, fala-se já numa cifra, ontem a CNN trouxe em primeira mão a cifra de 20 milhões de reais, então não sabemos se esse dinheiro caiu na conta dele, se esse dinheiro era para a empresa, se ele se beneficiou ou não, mas ele jamais poderia ser relator desse caso. Agora, eu acho que hoje, nós estamos na sexta-feira, aliás, sexta 13 hoje, né? Nesta sexta-feira, o que nós podemos afirmar, isso bom, eu vou dizer por mim, eu acho que o Toffoli não tem mais nenhuma condição de permanecer no Supremo Tribunal Federal. Ele deveria deixar a cadeira imediatamente. E aí entram questões morais, éticas, todo esse aspecto que você cita, questões que envolvem valores, que envolvem a transparência, que envolve o bom cuidado com a coisa pública, o respeito com o país inteiro, o respeito com o judiciário, com a última corte recursal do país, o respeito com a democracia. E pela lisura, ele deveria
sair. Ele pode pedir, inclusive, uma aposentadoria precoce, como fez Luiz Roberto Barroso recentemente. Mas permanecer no Supremo Tribunal Federal é colocar em risco a imagem já enxovalhada, a imagem já completamente repleta de lama, vamos falar aqui o português claro, do Supremo Tribunal Federal. Uma instituição que deve ser preservada, uma instituição que faz parte da concepção da nossa estrutura de 3 poderes, conforme a nossa Constituição, artigo 2º, 3 poderes harmônicos e independentes entre si, e a gente quer que a Praça dos 3 Poderes permaneça intacta. Porém, infelizmente, hoje, por causa daqueles que usam toga, como o Dias Toffoli, a imagem do Supremo, ela não é boa. A sociedade brasileira olha para a Suprema Corte e não tem uma boa impressão. Não compreende que a Constituição, e eles deveriam ser os guardiões da Constituição, não tem tratado bem o nosso livrinho, né? Aquele livrinho que deve ser seguido à risca, porque custou muito caro para a nossa sociedade chegar a uma Constituição. Podemos criticá-la, cheia de remendos, cheia de emendas, mas é a Constituição que a gente tem. Demorou muito tempo para a gente chegar até ela. Ela foi um desejo de uma democracia inteira, plena. Portanto, eles deveriam tratar muito bem dela. E Dias Toffoli, infelizmente, não tratou. Estou falando de um, mas tem mais gente envolvida de toga, inclusive nesse escândalo. Ô Navarro, agora com relação à Polícia Federal, a gente percebe aí, inclusive eu vi alguns comentários mencionando o fato de que o executivo, ou seja, Lula, estaria deixando o Toffoli na mão porque lá atrás o Toffoli teria sido a favor da Lava Jato. Você enxerga essa correlação, ou seja, há uma operação para derrubada do ministro? Veja, eu não sei se Toffoli foi a favor da Lava Jato, mas tem um episódio que, se a gente for recuperar, não é mesmo? O Dias Toffoli impediu que o Lula, quando estava naquela cela comitê, como o próprio jornal Estado de São Paulo chamava, o Estadão chamava de cela comitê, onde o Lula passou 580 dias em Curitiba. Por quê? Porque o Lula atuou na campanha eleitoral de 2018 enquanto estava naquele ambiente em Curitiba. Então o Estadão tratava como cela comitê. Ele recebia, né? Recebia o Fernando Haddad, a Gleisi Hoffmann, Gleisi presidente do PT, o Haddad acabou sendo candidato à presidência da República naquela corrida, recebia amigos, aliados, arrumou uma namorada naquela época, que hoje é primeira-dama da República. Pois bem, a cela comitê, podemos chamar também de cela gourmet, mas o Lula, quando estava lá, queria um pedido para que ele saísse de lá para ir a um velório, e o Toffoli negou. O Toffoli também foi, vamos recuperar um pouquinho aqui a memória, o Toffoli presidiu o STF também, ele já foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma certa mágoa em relação ao Lula e ao Toffoli. O Toffoli, segundo a revista Carta Capital, que é uma revista que tem o DNA de esquerda, o DNA petista, isso é inegável, pediu desculpas ao Lula por esse episódio. Mas aqui entra um ponto, e talvez seja essa a grande dúvida e a pergunta que você traz, Apolinário. Veja, será que vão rifar o Dias Toffoli? Será que entregarão, no jargão popular, entregarão a mão para proteger o braço, e talvez para proteger o corpo, e talvez para proteger corpos? Não sabemos quem está atrás de todo esse escândalo gigantesco do Master. Políticos mais togados, outros personagens de cortes até superiores, advogados, setor financeiro, empresários, quem mais? Não sabemos. Mas o Toffoli, se estiver sendo rifado e utilizado desta forma, terá de agir como um legítimo soldado do PT, que é. Toffoli também tem o DNA petista inegável. Ele foi assessor do PT na própria Assembleia Legislativa de São Paulo, lá atrás, no início da carreira, depois da formação em Direito. O Toffoli foi consultor jurídico da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que é a central mais próxima do PT, sempre foi, dos sindicatos, abarca uma série de sindicatos petistas, e ali os filiados à CUT e ao PT sempre se misturaram na República da Companheirada Brasileira. Depois Toffoli foi ligado a José Dirceu e levado ao governo Lula, ainda ao governo Lula I, Lula eleito, então depois de 2013, na formação da Casa Civil, José Dirceu leva o Toffoli para lá.
O Toffoli foi advogado-geral da União antes de ser escolhido ministro do Supremo. Então é um soldado do PT. Será um soldado do PT até o fim, se for rifado, ou simplesmente o caso agora segue para outra relatoria, já foi designado o ministro André Mendonça, e vão tentar preservar o Toffoli. Mas aí é que entra a equação e sim, entra a instituição Polícia Federal, como você menciona. Porque a Polícia Federal, aparentemente, embora ela tenha sido aparelhada politicamente na sua cúpula, e quem fez esta montagem da cúpula atual da Polícia Federal, das polícias todas, Polícia Rodoviária não foi diferente, foi Flávio Dino, que à época era ministro de Segurança Pública e Justiça de Lula, Lula 3, terceiro mandato, foi o primeiro-ministro desta pasta, depois por ela também passou Ricardo Lewandowski, e até que Dino fosse escolhido para toga, fosse escolhido para uma cadeira no STF. Então, esta Polícia Federal, embora aparelhada no topo da pirâmide, a base dela é uma base séria, é uma base formada por profissionais honrados, profissionais de carreira, por peritos, por investigadores, agentes. Você tem a figura do escrivão, a figura do delegado. São bons profissionais. Esses profissionais vão cumprir o seu papel de investigação, custe o que custar. E se chegarem mais longe nas digitais todas da família Toffoli, tenho certeza que não vão se negar a investigar. E também não sabemos se a cúpula da Polícia Federal vai segurar este rojão. Então, eu acho que não sabemos o quanto Toffoli pode ser preservado pelo STF. Se ele começar a custar muito caro para a instituição, talvez aí sim seja rifado. O Lula não vai ter problema nenhum com isso, tá? O Lula sempre foi essa figura atuando politicamente. Para quem já fez campanha em velório, para quem já fez campanha ao lado de caixão, e ele já fez isso, já fez política em funeral, para o Lula rifar um ou outro aliado, ele já fez isso com vários. E não é aos 80 anos que vai mudar. Então, para ele não tem problema. Aliás, talvez resolva um problema para ele. Ele indique mais um nome para o STF. Porque o nome do Jorge Messias para a vaga do Luiz Roberto Barroso ainda precisa do crivo do Congresso Nacional. Aquele chá de comadres, conhecido como sabatina, que acontece no Senado. Pois bem, mas tem uma outra vaga aberta, tendo uma outra vaga aberta, para ele, aliás, pode ser até a resolução de um problema. Resolver a mágoa com o Rodrigo Pacheco, por exemplo, que foi presidente do Senado e prestou grandes serviços ao governo do PT, prestou grandes serviços ao consórcio STF-PT, justamente pensando numa cadeira na Corte Suprema. Então, para o Lula não é um problema. Agora, para o STF, não sei. Porque, não, como disse, não é só o Dias Toffoli implicado. Não podemos tirar da dianteira que o nome de Alexandre de Moraes também frequenta este noticiário policial. Alexandre de Moraes tem pelo menos duas frentes abertas de possível apuração. A atuação do escritório da mulher dele, Viviane Barsi, no caso, e aquela cifra de 129 milhões para a atuação do escritório, isso, olha, veja, eu pergunto a você, pergunto a todos os ouvintes e para quem nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube também. Alguém tem notícia, eu até pesquisei e nunca encontrei, de um contrato desta monta, 130, 129 milhões de reais para um escritório de advocacia? Isso não é valor de honorário. Portanto, mesmo com meses de atuação, anos, o envolvimento de vários profissionais estrelados, criminalistas estrelados, eventualmente, não é uma cifra. Há até um teto informal neste meio de 10 milhões de reais, que é uma cifra altíssima, um valor de mega sena, né? Mas é um valor que ele é estimado, vamos falar com alguma reserva, como um teto para alguns escritórios atuarem em casos muito complexos, que envolvam mídia, personalidades, atuação em várias frentes diferentes, inclusive em cortes, mas também no legislativo, eventualmente, lobby, por aí vai. 129 milhões é muito difícil de explicar. Outro ponto. Segundo o portal Metrópolis, numa reportagem que parece ser uma reportagem muito firme, pela minúcia, pelo detalhe, pelo cuidado, Alexandre de Moraes esteve na casa do banqueiro Daniel Vorcaro. Nesta mansão, em Brasília, tem uma espécie de bunker, segundo a reportagem,
um bunker para degustação de charuto e vinho. Imagino que charutos e vinhos caríssimos, com 4 poltronas, até esse detalhe é narrado no texto, e ali acontecem converscotes e conversas. Segundo a reportagem, o dirigente do BRB, o Banco Regional de Brasília, envolvido na liquidação, na transação Master BRB, também esteve lá. Entre outras pessoas, não sabemos o nome. Ali aconteceu um encontro que tampouco deveria ocorrer. Alguém acha que um ministro de corte superior deveria ir à mansão de um banqueiro investigado? E mesmo que não fosse, é um ambiente para ser frequentado por um guardião da Carta Magna? São só 11 cadeiras, são 11 eleitos. Antigamente, me recordo dos meus tempos de Brasília, na época, repórter da Folha de São Paulo, editor da Veja e por aí vai, em que frequentava Brasília, eu morei, aliás, em Brasília há anos. O Supremo Tribunal Federal era conhecido como as 11 ilhas. Havia um apelido, uma brincadeira. Olha, são 11 ilhas, porque ali cada ministro pensa de uma forma, e assim era mesmo no passado, em julgamentos grandes. Cada voto era um voto aguardado. Ação Penal 470, só para citar uma, a ação do Mensalão, que é quando o brasileiro começou a compreender como o funcionamento do Supremo Tribunal Federal por meio das transmissões da TV Justiça, e aí começou a conhecer os ministros do STF. Hoje, aliás, os 11 do STF são mais conhecidos pelos brasileiros do que os 11 que vão jogar a Copa do Mundo no meio do ano, Copa de Futebol. O brasileiro não sabe os 11 da escalação da seleção brasileira. Malemado seu time do coração, quando anda mal das pernas, mas sabe os 11 ministros de toga. Então, eu acho que a gente cai nesse momento de reflexão também em relação a tudo isso, né? Ô Silvio, eu estou dando uma pesquisada aqui, mas eu trabalhei por 30 anos na área de gestão de empresas. E uma das coisas que é normal em uma empresa é contratar um escritório de advocacia para que ele preste um serviço, por exemplo, de consultoria jurídica. Ou seja, um escritório que, quando o cliente pede, ele vai lá e dá um parecer. Olha, está aqui um parecer sobre tal situação. E temos outros contratos que ele é para atuação junto a tribunais, que é esse acompanhamento processual. Meu amigo, eu nunca vi um contrato desta monta que superasse o valor de R$200 mil por mês. Estou falando aí de um escritório com 60 advogados que acompanha em todas as áreas, trabalhista, criminal, tributária, R$200 mil de honorários. Pô, nós estamos falando, no caso do Alexandre de Moraes, de um contrato de 3 milhões e 600 mil por mês, e um contrato que não tem uma ação específica. Ou seja, olha, para acompanhar em qualquer caso. Então você está correto, nunca vimos no Brasil nenhum contrato desta monta. Então fica claro de que há uma operação e de que esse valor pago por Vorcaro não tem nada a ver com o processo jurídico, porque o escritório da esposa do Moraes, né, da Barsi, né, nós estamos falando aí em um escritório que, segundo informações, é composto por ela e por 2 filhos. Então não faz sentido nenhum o que a gente está vendo. Agora, o que fizeram ontem com o Toffoli, é a minha próxima pergunta, como que você avalia? Porque no parecer dado pelos 10 ministros, falando que a partir de agora a Toffoli não está mais no caso, que seria sorteado um novo, como bem dito por você, o André Mendonça, mas o parecer dado pelo tribunal é um parecer de uma blindagem de Toffoli impressionante. Né, o relato de que confia em todo o trabalho que foi feito, ou seja, uma forma de não anular tudo que foi feito. Mas fica claro de que foi uma blindagem. Como que você enxerga isso? Eu acho que inicialmente sim, mas a gente também precisa ter como ali no a gente precisa olhar para o retrovisor da história também, Cláudio, e entender que o Supremo Tribunal Federal sempre age assim, que as grandes... Aliás, Brasília atua assim. Brasília sempre busca os seus caminhos nos bastidores. Portanto, é possível que muita coisa já esteja em gestação e nós ainda não temos a informação. Então, num primeiro momento, realmente a estampa é de blindagem, corretíssimo. A estampa é ninguém larga a mão de ninguém. Esse é o recado para a sociedade nesta hora. Nós não vamos largar Dias Toffoli pelo caminho, mas talvez alguma saída já esteja sendo negociada, algum caminho possível desses que Brasília encontra nos bastidores esteja já sendo traçado ou trilhado, não sabemos.
As informações elas vão chegando à medida em que a imprensa, o jornalismo cumpre, evidentemente, o seu papel, mas também tudo é muito dinâmico. As coisas estão acontecendo e essa é uma crise institucional, por que não? Que se agrava. Hoje a Folha de São Paulo utiliza até a expressão Guerra Fria, crise institucional entre Polícia Federal e Supremo. E na reportagem da Folha, a reportagem, se eu não me engano, estava no portal UOL, agora aberta, na manchete do portal, agora há pouco, que falava as transações e os diálogos entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, ou seja, já o carimbo está aí. Então, é possível que tudo isso começa na noite de quarta-feira, quando Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, colocado na cadeira por Flávio Dino, cruza a Praça dos Três Poderes, estou falando metaforicamente, evidentemente, não sabemos se houve de fato essa cena, mas ele entrega a Edson Fachin, o presidente de turno do STF, um relatório, uma documentação ali, dados que envolvem Dias Toffoli, conversas extraídas do celular de Daniel Vorcaro. Este é o start, este é o botão. A partir deste botão, Brasília vive um terremoto. Edson Fachin olha para aquele material e entende que está diante de uma bomba. Encaminha depois a Procuradoria-Geral da República, porque, evidentemente, ele precisa do rito, ele precisa dar ciência à figura do Procurador-Geral da República, que é, inclusive, o agente acusatório em qualquer instância, pela figura do Ministério Público, o parquê. Ele chama uma reunião no dia seguinte, quando o Toffoli já havia emitido 2 notas, uma pior que a outra, e numa delas ele admite a sociedade, ele admite ser dono de uma empresa que até então o Brasil não sabia. Os outros ministros sabiam? Não sei. Nós não sabemos. Mas fato é que ele admite ser sócio de uma empresa envolvida com um banqueiro investigado e ele é o investigador. E o que mais ele faz? Ele pede à Polícia Federal para que envie as provas para ele. Ou seja, Toffoli quer saber o que tem nas conversas de Toffoli com o Daniel Vorcaro. Veja um absurdo, isso é um escárnio. Que loucura, né? Que loucura. Fato 2. Uma loucura, pois é. E fato 2, perdão aqui por estar me alongando. Não, fique tranquilo, pode seguir. É convocada uma reunião, e essa reunião, segundo o relato de ontem também, relato da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo é uma das primeiras a trazer essa informação já na noite de ontem, dizendo que Toffoli deixaria a relatoria, e aí a questão da suspeição que você diz, né? Não foi declarada a suspeição, ou seja, nada foi invalidado, mas Toffoli deixa o posto, a caneta passa para André Mendonça, mas o relato é que a reunião foi tensa, que durou 2h30, foi interrompida, depois retomada e talvez estendida e por aí vai. Ou seja, aquele encontro não foi um encontro harmonioso, pacífico, tranquilo. E por mais que todos ali tenham até guardado algum cuidado, recato, internamente eles conversam. Nós sabemos que tem patota ali dentro. E a primeira turma, aliás, é uma patota, a segunda turma sobra. Né? Nós acompanhamos o julgamento do 8 de janeiro, sabemos que tem uma patota nessa primeira turma, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin. Sabemos que a Carmen Lúcia acompanha sempre. O Gilmar Mendes sabe de tudo que acontece ali dentro, é o decano da corte. Né? Então, houve tensão ali. Não sabemos ainda. Tem um carnaval no meio do caminho. Mas não sei nem se o carnaval vai servir para aplacar todos os ânimos, não. Ô Silvio, como é que você enxerga hoje a figura do Supremo Tribunal Federal? Porque creio eu que, em termos de opinião pública, está claro o envolvimento da corte. Vamos falar em alguns nomes aí. Nós temos um Barroso, por exemplo, que sai da corte exatamente para evitar a questão da Magnitsky e assim por diante. Nós temos o Alexandre de Moraes, falamos aí em contrato de 129 milhões de reais.
Temos agora o Toffoli, onde se fala em cifras de 20 milhões de reais. E temos Lewandowski, que sai da corte, vai para ser ministro de Lula e que também sai do cargo antes que a denúncia viesse. E tudo indicava que era isso e acabou vindo, né? Ele recebendo aí também milhões. Como você enxerga hoje a opinião pública com relação aos ministros da corte, uma vez que a própria velha imprensa me parece que já meio que abandonou os ministros, né? Estão fazendo matérias, inclusive a Rede Globo de Televisão e outras emissoras, que estão fazendo matérias assim, escancaradas mostrando os erros do Supremo. Como você enxerga o Supremo atual? Olha, veja, eu estava aqui falando e pensando, né? São tantas. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu me recordei imediatamente daquela cena do ex-desembargador Sebastião Coelho, hoje advogado, e o doutor Sebastião vai, numa das primeiras sessões do Supremo Tribunal Federal de plenário em julgamento, para julgamento dos réus do 8 de janeiro, e ele diz: os senhores são figuras odiadas pela população. Os senhores são figuras odiadas pela sociedade. Aquelas palavras do Dr. Sebastião parece que ecoam e provocam um barulho gigantesco dentro da corte e precisamente na cabeça de alguns dos ministros de toga. Tanto que, a partir dali, a sustentação oral ela é bloqueada e vetada no caso do 8 de janeiro. Nós não tivemos mais a sustentação oral naquela sequência. Ela é suspensa. Então, as palavras do Dr. Sebastião, talvez elas sejam as palavras que passam pelo coração e pela cabeça da maioria da população brasileira. Que, de fato, aquelas figuras que hoje utilizam a toga sejam odiadas pela população brasileira, pelo que fizeram, pela insegurança jurídica que provocaram no país, pela forma como colocaram um poder irmão dentro da nossa república, que é o poder legislativo, de joelhos, pela forma como sepultaram, e aí a caneta de Dias Toffoli é a principal nos últimos anos, foi a principal caneta nos últimos anos, a maior operação anticorrupção da história, que foi a Lava Jato. Cabe um parênteses aqui, Cláudio, veja só, a Lava Jato, ela é sepultada, entre aspas, porque conversas entre procuradores de Curitiba da Força Tarefa e o então juiz Sérgio Moro vazam no Telegram, no aplicativo, e se tornam a tal da Vaza Jato, que é conhecida como Operação Spoofing da Polícia Federal. Um hackeamento, um produto de pirataria, um fruto de crime, é incorporado pelo Supremo Tribunal Federal, tomado como prova e serve de anulação de condenados, de condenações, de acordos milionários de leniência com um cartel de empreiteiras corruptas, com campeãs nacionais, como eram conhecidas grandes empresas no Brasil. Então, veja só, conversas entre procuradores e um juiz, conversas que não tiveram amplo direito à defesa e conversas que não foram devidamente periciadas. Agora nós temos diálogos entre um ministro da Suprema Corte, da última corte recursal, o relator do caso, com um banqueiro investigado neste caso. Perdoe pela indignação, mas é algo muito mais agudo do que a Vaza Jato. Então, só para citar um ponto, e não há como a população talvez não se indignar com tudo isso. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que deve permanecer intacta. É uma instituição, o Poder Judiciário, dentro, como disse, da nossa Praça Três Poderes, nosso sistema tripartite, executivo, legislativo e judiciário, deve permanecer intacto. O problema é quem foi indicado para utilizar a toga e o que fez, e o mau uso do cargo e da toga nos últimos anos. Estou citando a Lava Jato, mas podemos citar também a centenas, dezenas de decisões arbitrárias, as canetadas que anularam a força do legislativo. Muitas vezes o legislativo se debruça, e o legislativo, o Congresso Nacional, com todos os seus defeitos, tá? Com todos os seus problemas, com todas as suas mazelas. O Congresso Nacional é a porta de entrada da sociedade numa república, num país, tá? Numa democracia representativa. A Câmara é a casa do povo. Assim é conhecida.
e o Senado a casa revisora. Mas a porta de entrada da sociedade numa democracia representativa é a Câmara dos Deputados. É a caixa de ressonância de uma população. Você não pode calar um parlamento inteiro com uma caneta, como ministros do Supremo fazem. Às vezes com emenda constitucional. Para você fazer avançar um remendo à Constituição, você precisa de 308 votos na Câmara, você precisa de mais de 49 votos no Senado. Nós estamos falando de 3/5 das casas em 2 votações num sistema bicameral, depois de ser tramitado por comissão especial, por comissão de Constituição e Justiça, e vai um ministro com uma caneta e acaba com o trabalho dos representantes de uma sociedade inteira. Eles fizeram isso. Eles rasgaram leis, eles criaram leis, eles mudaram leis. Tudo isso nos últimos tempos. Eles avançam com inquéritos que acabaram se configurando como claríssima perseguição política e, infelizmente, somente há um espectro um espectro da nossa democracia, né, do nosso lado político, somente contra a direita, contra os conservadores. É isso que nós assistimos nos últimos tempos, desde a abertura do inquérito Matriz, que é o inquérito 4.781, no começo de 2019, em março de 2019. E aí, cabe a pergunta à memória da sociedade brasileira, do eleitor brasileiro que vai às urnas daqui a pouco, em outubro, para tentar renovar e arejar a nossa classe política como um todo, né? Uma eleição majoritária, só escapam prefeitos e vereadores da eleição deste ano par. Aí cabe a pergunta, quem criou esse inquérito, Dias Toffoli? A quem ele entregou este inquérito? Alexandre de Moraes, sem sorteio, um inquérito aberto sem a provocação do Ministério Público, um inquérito ilegal. Esse inquérito vai completar 7 anos. Qual é o inquérito no Brasil, Cláudio? Você tem ampla experiência. Qual é o inquérito que cumpre 7 anos de vida? Ou ele não chegou a lugar nenhum, ou ele tem outra função, que é uma função de perseguição. Então, é por isso que o Supremo Tribunal Federal hoje tem essa imagem perante a sociedade. E também, repito, é o causador de insegurança jurídica, que atrapalha o investidor, que atrapalha o empresariado, porque as leis no Brasil, elas são tão flexíveis, elas podem ser mudadas, a jurisprudência roda e muda o tempo inteiro, que quem vai colocar dinheiro no Brasil tem medo, que o empresário tem medo, o empregador tem medo. Essa é uma realidade do nosso país. Infelizmente, essa é a imagem do nosso Supremo Tribunal Federal. É a escolha de políticos para usar a corte. E aqui finalizo em relação à escolha dos ministros. Penso, modestamente, sou ninguém na fila do pão, mas analisando a política brasileira nos últimos tempos, penso que as cadeiras do Supremo Tribunal Federal deveriam ser entregues a magistrados de carreira, a juízes de verdade. O Toffoli tentou 2 vezes passar num concurso para juiz, foi reprovado. Hoje ele é ministro do Supremo. E estou usando o Toffoli como exemplo principal, porque é ele quem está hoje no centro do noticiário brasileiro. Mas outros ali também têm a carreira, o notório saber jurídico e até, quem sabe, né, a conduta ilibada. Agora estamos diante de algum questionamento. Veja, por que não um juiz de carreira chegar ao topo do caminho, da estrada, que é a última corte recursal? E hoje lá só tem um, que é o Luiz Fux, que é regresso, aliás, do STJ, teve toda uma carreira desde a tribunal no Rio de Janeiro. Flávio Dino também começa a carreira como juiz, mas abandona rapidamente, ele troca a magistratura pelo Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, pelo PCdoB, e depois vira político no Congresso Nacional, vira governador, foi eleito senador, deixou o povo do Maranhão na mão, né? Porque não exerceu o mandato, entregou 8 anos para suplente dele. Então, infelizmente, essa é a imagem que a gente tem do STF. Maravilha, mas vamos então para a próxima pergunta aqui. O Mendonça é sorteado como novo relator do caso Master no STF. Dos ministros que hoje compõem a corte, 2 ministros foram indicados por Bolsonaro, um deles, André Mendonça. André Mendonça encara a briga e vai fazer um trabalho sério ou vai sofrer pressões, obviamente, internas. Né? Nós temos Alexandre de Moraes hoje, que é o ministro mais mão de ferro da Suprema Corte e que está envolvido no caso.
Nós estamos falando em 129 milhões de reais para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Como que você acredita que será o comportamento do André Mendonça frente à relatoria do Banco Master? Olha, é a grande chance dele, inclusive, de demonstrar que a indicação dele pelo presidente Jair Bolsonaro foi boa. Que, de fato, ele tem todas as credenciais e condições para honrar a toga. É uma grande oportunidade, porque qual é o grande escândalo hoje no Brasil? Qual é o maior caso à mão, né? Um caso que envolva tantas frentes, banco, empresariado, talvez, ministros do Supremo, como você acaba de citar, não é só Toffoli, mas também Alexandre de Moraes, políticos. Sabemos que há relação com políticos, é inevitável a relação. Daniel Vorcaro tinha contato e conversava e se reunia com políticos. Sabemos também que esse é um caso que está próximo do Palácio do Planalto. O Lula teve reuniões, aliás, fora da agenda, com o Daniel Vorcaro. E aí tem a questão também do Banco Central, do Gabriel Galípolo. Nessa história toda, ele conversou com o Alexandre de Moraes, sofreu pressão, não sofreu, conversou com o banqueiro, não conversou. E o Banco Brasília, aí nós vamos entrar na política do Distrito Federal, e o governador do Distrito Federal, e a direção do BRB, como é que fica? Então, o André Mendonça deve agora cumprir o seu papel. Espero que com esmero, com ética, né, que tenha uma conduta digna de aplauso. Vamos ter que aguardar. Não sabemos ainda, vamos aguardar. Mas se a gente parar para pensar, veja, Cláudio, se a gente olhar ali, né, colocar no mapa, colocar todos os 11 e jogasse ali um dado, uma roleta, uma moeda, não sei, e onde ela cai na melhor casa. Pelo menos na minha opinião, é a melhor casa possível. Dos 11, o ministro André Mendonça, pelo que tem demonstrado até agora, pela sua conduta, pelos seus votos, pelas poucas falas que deu até agora. Aliás, isso é um lado bom, que não dê entrevistas, que não apareça, não tem que falar. O ministro do Supremo Tribunal Federal deve se manifestar nos autos e não no microfone. Tem ministros que dão entrevistas o tempo inteiro, estão nos jornais, nos estúdios de televisão, no rádio, não é papel de ministro do STF. Eles devem ter recato, guardar discrição. Aliás, tem ministros aí, porque o Toffoli também, mas o principal foi embora, que era o Luiz Roberto Barroso, não podia ver um microfone que eu começava a dar entrevista, eu cantava. Não pode. Eles não devem ser vistos em festas, no carnaval, em jogo de futebol. Não é uma postura. Quer ir a um estádio de futebol? É proibido? Não, mas vá com discrição, não queira aparecer, né, não faça gestos. Eu acho que é isso que se espera de um ministro do STF. Do contrário, não assuma a cadeira na corte. São só 11, entre tantos. Quantos profissionais do direito hoje não mereceriam estar nesta cadeira? Portanto, são 11 só. Não quer estar lá? Pendure a toga, faça como o ministro Luiz Roberto Barroso fez. Vai embora, vai cumprir o seu caminho, vai seguir sua vida, fazer outra coisa. Gosta de fazer política? Candidate-se. Faça um teste das urnas. Né? Vá parlamentar. Ô Silvio, levando em consideração o momento que a gente está vivendo, esse ano é um ano eleitoral, né? 2026 a gente tem eleição, o principal cargo, o presidente da República. Como você está enxergando a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência? Me parece, por pesquisas, que está se consolidando, né? O nome do Flávio se consolida. Havia muita aposta de que isso não aconteceria e não acontecendo, rifaria o nome do Flávio, mas me parece que Bolsonaro deu uma tacada de mestre, né? Colocando o nome do filho. Na realidade, as pessoas estão votando no próprio Bolsonaro, né? Levando em consideração a injustiça que a gente tem visto no nosso país, inclusive praticado por essa turma da toga que nós acabamos de comentar. Como que você enxerga a candidatura do Flávio à presidência da República? E já entra também aí na questão de um possível nome a vice na chapa do Flávio. O Zema tem sido o nome cogitado. Como você enxerga esse cenário? Olha, a candidatura do Flávio é uma realidade e quem não apostou nela, o verbo apostar não é tão apropriado, mas quem torceu o nariz inicialmente a ela, hoje tem de dar o braço a torcer. Não há o que fazer. A candidatura do Flávio Bolsonaro é uma realidade. Foi a melhor escolha e realmente uma grande tacada do presidente Jair Bolsonaro, impossibilitado de disputar uma eleição por um absurdo, por um crime impossível, e ele segue pagando muito caro por um crime impossível, um golpe de Estado que nunca existiu, uma farsa
um roteiro cinematográfico elaborado pelas autoridades para tentar punir e tirar do jogo político o principal ator político hoje no Brasil, o maior líder político, que é o presidente Jair Bolsonaro, não só o maior líder da oposição, porque oposição é turno. Você tem oposição, situação e oposição conforme o governo de turno. Mas o maior líder político do Brasil hoje é Jair Bolsonaro. E as eleições de 2024 provaram isso. E foi ali que esse sistema tremeu. Quando o presidente Jair Bolsonaro, rodando o país, elegeu prefeitos e vereadores por onde passou de norte a sul, em todas as regiões. E o presidente atual, Lula da Silva, foi um desempenho contrário, um desempenho reverso. Não conseguiu eleger bom número de prefeitos. Aliás, fez uma capital no país, no laço, Fortaleza. Aqui, no nosso estado de São Paulo, fez 4 cidades, e não são grandes cidades. Não fez nenhuma outra cidade com grande densidade eleitoral pelo país. E aí, diante disso, deste cenário, o presidente Jair Bolsonaro passa a missão ao seu filho. Entrega, né, numa analogia, numa simbologia, como se ele entregasse a espada para o filho e diz: vá lá e honre os nossos valores e continue o trabalho que começamos. Represente os milhões de brasileiros que votaram em mim na última eleição e agora votarão em você, se não muito mais, porque há um contingente gigantesco de eleitores, de pessoas que foram enganadas pelo PT. Outra vez, inacreditável isso, mas outra vez o Lula conseguiu enganar muita gente, com mentiras, com promessas que ele não cumpriu, com esse governo desastroso. As pessoas olham para as prateleiras do supermercado, elas vão à feira, vão à farmácia, como está caro o remédio no Brasil, meu Deus do céu, e vão comprar os alimentos e o carrinho do supermercado está cada vez mais vazio, a esteira vai ficando mais curta na hora do caixa, as sacolinhas elas vão sumindo na hora de voltar para casa, e aí o brasileiro vê que ele foi enganado pelo governo do PT. E aí o Flávio Bolsonaro tem feito esse papel, é uma realidade. E tem adotado o tom certo, a forma de se comunicar precisa, é jovem, tem 44 anos e o Lula tem 80, o Lula é um produto vencido, um produto político vencido, não há Sidônio que consiga fazer mágica de propaganda para embalar um produto ruim. Ele não entregou nada. Em outras áreas a mesma coisa. Cláudio, olha a segurança pública no Brasil como anda. As facções criminosas, as pessoas têm medo de sair na rua. Não dá para usar o celular, é um roubo de celular por minuto praticamente nas ruas, não dá para usar o celular na calçada, em grandes cidades, aliás, não só em grandes cidades, e infelizmente o crime se espraiou pelo Brasil, e quem é o responsável, se não o governo que mais tempo passou na cadeira, o governo do PT? Olha a saúde, nós tivemos dengue de ponta a ponta, a gente assistiu dengue de inverno no Brasil, o Brasil exportando o mosquito da dengue para o Paraguai e para a Argentina. Não tem medicamento de uso contínuo nas farmácias populares, nas unidades de abastecimento, para quem tem comorbidade, doença crônica. Não tem remédio para hanseníase, para diabetes, pessoal com pressão alta, que é algo muito comum. Então, assim, é um governo que não entregou nada, e o Flávio está mostrando tudo isso, e está fazendo uma boa campanha. Em relação a vice, o vice vai ser aquele que agregar, né? Primeira coisa na escolha do vice, na nossa política, eu acho que muita gente já ouviu essa história, né? O vice bom é aquele que não atrapalha. Essa é a primeira coisa, que você não tem um vice que queira aparecer, um vice que te traga problemas. O segundo ponto é um vice que agregue, que traga alguma coisa. Então, será alguém com perfil, por exemplo, executivo, alguém que já administrou cidades importantes, que já administrou estados, que já teve, ou não? Ou será alguém com experiência parlamentar? Porque é importante ter um belo diálogo, uma grande interlocução com o Congresso que virá. Será, se Deus quiser, vai ser um Congresso conservador, um Congresso que vai renovar 54 cadeiras do Senado, são 2 senadores por unidade da federação, é ali que muda o jogo político, porque o Senado é a casa constitucional que pode colocar um freio em todo esse ativismo, em todo esse avanço exagerado e, de alguma forma, ilegal que o Supremo Tribunal Federal acabou cometendo.
Então, 2 senadores e uma bancada de deputados federais que tenha... você olhe para aquele deputado e você fale, ele me representa, ele representa os valores que eu tenho e que eu prego aqui dentro da minha casa, os valores que eu quero que meu filho leve adiante. Ele é o exemplo, ele é minha voz, por isso que eu estou mandando ele para Brasília, porque ele vai representar e ele não vai também chegar lá e mudar no dia seguinte, conforme o vento. Então, será que é esse perfil? E o partido pesa ou não pesa? Por exemplo, um partido que tenha grandes prefeitos por aí, vereadores, tem partidos e tem federações formadas. Eu não vou dar nomes aqui nem a possíveis candidatos, nem de partidos, porque eu acho que isso cabe ao jogo político e temos tempo ainda. As convenções são na metade do ano, no final do semestre. Então, vamos aguardar. Final do semestre e começo do próximo semestre. E tem muita coisa ainda para acontecer até lá. Mas os partidos que tenham partidos que tenham enorme capilaridade, porque o vereador vai ajudar na campanha, porque o prefeito vai ajudar na campanha, eu acho que a escolha do vice vai passar por aí. E espero que o Flávio ouça muito o pai dele. E ele tem ouvido nessa composição de chapa, o presidente Bolsonaro na composição das chapas para os governos e para o Senado, que é muito importante. E também, veja, tem um ponto também que é a forma da comunicação, finalizando, a forma de se comunicar. O Lula abre a boca, tem horas que ele lembra o Joe Biden, que foi presidente dos Estados Unidos, que não fala Lé com Cré, troca o nome da esposa, né? Falou Marisa Letícia e da Janja. Acho que ele acabou até dormindo no sofá, talvez, esse dia. Outro dia ele trocou o nome da Dilma Rousseff numa entrevista para o portal UOL pela Irma Passoni, que abandonou a política já há muito tempo, foi deputado do PT nos anos 1980 a 1990. Então, tem horas que o Lula parece um pouco embaralhado, parece cansado, é uma figura desgastada. E o Flávio tem se comunicado muito bem. Sabe usar as redes sociais, defende a liberdade, não é alguém que você pense, puxa, será que ele vai trabalhar para tirar as redes sociais da gente, para censurar, para punir? Eles adoram a palavra regulação, né? Regular é censurar. Não existe meia liberdade. Então será que alguém e o PT tenta isso o tempo inteiro? O Flávio não. Então eu acho que a escolha do Flávio ela já está na mesa e eu tenho certeza absoluta que até o destino, até os caminhos parecem preparados, né? Até a canção, até o meu amigo Flávio caiu aí, apareceu de repente, virou um hit, virou um meme sem ninguém pedir, né? Eu acredito muito que o Brasil vai vencer, vai sair desse lamaçal. Olha, eu confesso pra você, Silvio, que quando surgiu o nome do Flávio, eu confesso que eu fiquei um pouco reticente, porque eu imaginei que ia ter uma rejeição muito grande. Mas hoje está claro, e eu diria que ele ainda não tem uma adesão de 100%, né? Ainda tem pessoas como Silas Malafaia, por exemplo, que tem se posicionado contrário, mas eu acredito que a hora que consolidar, o avanço dele vai ser muito grande. Mas vamos lá, eu queria também, a gente já está quase no finalzinho aqui, mas a gente teve aí a caminhada do Nicolas, né, que foi um sucesso de público, né, muita gente aí, na caminhada dele também em Brasília, há inclusive o chamamento dele agora para dia 1º de março fazer uma nova caminhada, um novo evento em Brasília, na realidade. Como que você enxerga isso? Você acredita que o povo brasileiro perdeu o medo e agora vai para as ruas? Porque lá atrás eu já dizia que o Supremo Tribunal Federal começou uma operação que eu chamei de Operação Cala a Boca. Aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, a forma como atuaram, as pessoas que foram presas injustamente estão presas até hoje, inclusive mulheres de 74 anos com trombose. Essa operação fez com que muita gente ficasse para trás. E agora me parece que o povo está começando a se manifestar de novo. Você acredita que é muito cedo para a gente afirmar ou o povo perdeu o medo de se manifestar? A praça é do povo e é muito bom ver o povo retomando a praça, caminhando para um lado, para o outro, com as suas bandeiras, defendendo, falando abertamente. É uma sociedade livre, nós estamos falando de liberdade e de direito constitucional. O direito de reunião é um direito constitucional. Você falava sobre o 8 de janeiro de 2023, aquela página que esse consórcio que nós falamos de poder, PT, STF, eles não querem virar essa página. Mas a história precisa avançar. O Brasil precisa sair do 8 de janeiro. E foi ali que uma multidão foi às ruas protestar contra o triunfo da indecência na eleição de 2022, contra a volta de uma quadrilha à cena do crime, segundo Geraldo Alckmin.
E alguns infiltrados cometeram um crime de vandalismo, quebra-quebra, que Brasília, infelizmente, a Brasília já assistiu essa cena muitas vezes, quebra-quebra, destruição de patrimônio público, mas poderia ser privado, tanto faz. Isso é crime passível de punição à letra fria da lei, crime de vandalismo. Mas muita gente está pagando um preço muito caro por tudo isso, até hoje. Pessoas que estão presas, pessoas que estão presas a uma tornozeleira, outros tiveram de sair do Brasil, tiveram de foram apartados do convívio familiar dos seus filhos, seu marido, dos seus pais. É terrível tudo isso. E isso colocou um medo muito grande na população. Vão para a rua, pode aparecer um sujeito mal intencionado ali, começar um quebra-quebra, e eu vou acabar dentro de um ônibus, embarcado rumo como foi a um ginásio de polícia, e dali vou parar na Papuda, que é o presídio masculino em Brasília, ou na Colmeia, que é o presídio feminino. Então as pessoas ficaram sim com medo, eu concordo. Mas o despertar, ele sempre acontece. Ele é inevitável, porque a praça é do povo, porque soberano é o povo, porque as pessoas se cansam, porque as pessoas perceberam que estão diante de um regime que é um regime opressor, que é um regime que tem o claro intuito de manter esse projeto de poder lá, para se perpetuar. Alguém acha que o Lula quer sair da cadeira? Não, ele só sai da cadeira quando a vida dele acabar, se deixar. E vai querer que o PT continue. Embora não tenha trabalhado para o PT continuar, ele vai querer que o PT continue no poder. E esse consórcio, esse sistema que se retroalimenta, ele vai querer permanecer da forma como está. É que, às vezes, alguma coisa dá um curto-circuito, como é esse episódio do caso Banco Master. Isso aí causou um curto-circuito no sistema, na engrenagem. E aí o brasileiro, cansado, olhando para a geladeira vazia, olhando para as mentiras, percebendo que é a liberdade dele que está em jogo e pensando na próxima geração, todo pai, toda mãe sempre pensa no filho, no que vem depois, no próximo, no que vai deixar, que país vai ficar. Então, é aí que o brasileiro vai para a rua. Dia 1º de março, se Deus quiser, vai ser muito grande, vai ser um grito de liberdade, pacífico como é do espírito do brasileiro, mas faço muitos votos para que seja uma grande manifestação, com um recado muito claro, né? Pelo menos a forma como os deputados já trouxeram, esses que se manifestaram nas redes sociais, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. Ô Silvio, a gente chegou no final, eu confesso que tinha muitas perguntas aqui, você tem bastante conhecimento, não daria pra gente ficar 3 horas aqui no ar, mas o nosso horário já está finalizando. Eu ia te fazer uma última pergunta, mas eu não vou nem fazer como pergunta, eu vou fazer como uma afirmativa minha. Esse ano nós temos eleições, né? Então, dia 1º de março agora é fundamental. Agora, o primeiro domingo de outubro, eu diria que ele é o divisor de águas para o nosso país. Então, a gente vai ter eleições para presidente da República, governadores, senadores da República, são 2 vagas por estado, deputados federais e deputados estaduais. E a gente precisa de uma limpeza, Silvio. Eu creio que a gente tá num momento, e eu falo isso como quem tem vida pública, acompanhei meu pai durante 40 anos na vida pública, hoje sou vereador na minha cidade, e eu vejo a importância de nós termos pessoas que se disponham a servir a população através da vida pública. Então eu vou fazer isso como uma afirmação, repito, eu ia fazer como uma pergunta, mas como uma afirmação. Meu amigo, eu tenho ouvido por aí nomes, a gente repito, estou na vida pública, e um dos nomes que eu ouço comentar é do teu nome, com a possibilidade de estar disputando um cargo como deputado estadual, deputado federal ou coisa parecida. Então fica aqui não a minha pergunta, mas a minha colocação, que eu acho, e nem sei se isso é verdade ou não, repito, a gente ouve isso nos corredores da política, mas se houver essa conversa, eu acredito que você deveria se posicionar. Você tem conhecimento, você demonstra nas suas palavras o seu amor pelo nosso país, por uma democracia saudável. Eu acredito que seria uma grande oportunidade de ter o teu nome representando os valores e os princípios que a gente acredita. Então tá contigo a palavra, repito, não como pergunta, mas como uma afirmação minha de que acredito que seria propositivo demais para o nosso país. Poxa, Cláudio, olha, bom, de cara eu fico honrado pelas suas palavras, encheu meu dia de alegria. Pode ter certeza que a minha sexta-feira será melhor depois de ouvir essas palavras carinhosas. Fico muito feliz. Veja, eu sou jornalista, escritor, aliás, sou um apaixonado pela história, né? Eu brinco que essa minha área acadêmica de
história é o que sempre fala mais alto. E quando a gente entra nessa seara e acompanhando a política brasileira durante muito tempo, é inevitável a gente se envolver com tudo isso. E eu tenho um amor pelo Brasil muito grande, gigantesco. Então, você pode ter certeza que dentro do que eu posso fazer como jornalista, como escritor, como comunicador, eu tento sempre buscar um caminho melhor para o Brasil, não tenho a menor dúvida. Se um dia na vida surgir algum tipo de oportunidade nesse sentido e for uma missão, se for isso que Deus tiver preparado para o meu caminho, você pode ter certeza que pelo Brasil, pelas próximas gerações, pelos nossos filhos, pelos filhos de quem está nos assistindo, está nos ouvindo, eu pensaria com muito carinho, mas é de fato algo novo ouvir isso. Fico feliz. Às vezes aparece nas redes sociais, o pessoal comenta muito ali, né? Concorre, se candidata e por aí vai. A gente sabe que a política ela tem os seus caminhos e tem as suas armadilhas também, mas eu acho que hoje, como comunicador, o que eu poderia te dizer é isso, que o que eu puder fazer pelo Brasil, esteja eu onde estiver, você pode ter certeza que eu vou fazer. Pô, maravilha. Ó, inclusive já fica registrado aí, ó. Tem aqui a consideração feita no YouTube pelo Manuel dizendo o seguinte, ó, se for por São Paulo, já tenho o meu voto. Eu acho Obrigado, Manuel. Essa consideração é importante para a gente perceber o carinho que as Manuel. pessoas têm por você e acredito que contribuiria muito. Que a gente precisa, Silvio, de pessoas lá que tenham caráter, que tenham honradez para fazer aquilo que é certo. Então fica aí também a minha palavra de incentivo. Né? Repito, estou na vida pública e, meu amigo, como eu luto, né, com pessoas que muitas vezes até se querem parecer verdadeiras, até se dizem de direita, mas a gente está vendo uma grande infiltração de pessoas com perfil de esquerda se infiltrando na direita. E você não, você é uma pessoa que demonstra genuinidade, né, nos seus posicionamentos. Então, conta aí com a nossa oração, se for essa vontade de Deus, que você possa entrar nessa vida pública para ser a diferença. Eu confesso para você que eu gosto, repito, tendo caminhado muito na política, de pessoas que não são políticos na política. Porque o político de carreira tem causado muito problema. A gente precisa de pessoas que não são políticos na essência, mas pessoas que entendam que a política ela pode ser uma missão, para nessa missão a gente fazer o melhor para o nosso país e pelo nosso povo. Silvio, gratidão pela tua presença, suas considerações finais aí então da entrevista e gratidão mesmo pela tua disponibilidade em atender o nosso convite. Imagina, Cláudio, eu que agradeço pelo convite. Olha, parabéns pelo teu trabalho como comunicador, mas também na seara política, o Vale do Paraíba, né, que uma região fantástica. Eu conheço também o trabalho do seu pai, porque, como disse, eu acho que a barba branca entrega a minha idade, né? Então eu acho que eu estou aqui na estrada há algum tempo, então todos os políticos paulistas, enfim, a gente acompanha o trabalho há muito tempo. Então eu queria te agradecer pelo convite, queria desejar para todos um ótimo dia e começar a pensar na eleição, de verdade, começar a pensar na eleição de 2026, porque você usou uma expressão fabulosa, é um divisor de águas. Tenho dito que talvez seja a eleição mais importante desde o processo de redemocratização do país, desde a abertura e o que aconteceu logo em seguida. Porque nesta eleição, o eleitorado brasileiro pode fazer uma faxina, pode fazer uma limpeza em Brasília, nas assembleias estaduais, em alguns governos. É hora do brasileiro dar o seu recado para quem prometeu e não entregou. No executivo, sobretudo, é preciso cumprir promessas. No legislativo, é preciso se manter íntegro aos seus valores, é lugar de integridade, é lugar de honestidade. E você, como vereador, sabe disso, Cláudio, que quando você é eleito, você assume uma missão de representar aqueles que te mandaram para lá, para aquela casa legislativa. Então é hora de começar a escolher, pensar bem nos seus senadores, nos seus federais, nos estaduais, porque, bem ou mal, presidente, só tem dois lados, né, hoje, neste momento. Pode ser que um dia, não sei, mas hoje a gente sabe que nós temos o Flávio, nós temos a candidatura do presidente atual, Lula, que vai tentar a reeleição. Então, é muito clara essa escolha. Na hora de escolher o governador, muitas vezes também as coisas são mais claras.
Mas vamos começar a pensar agora nos federais, nos estaduais, né, nos deputados e nos senadores. Porque assim a gente consegue votar com mais consciência, com mais preparo, com conhecimento, saber de onde veio. Né? Não é alguém que também... Porque tem muita gente que em época de eleição aparece, estava na novela, o outro estava no programa não sei o quê, do BBB, o outro estava no futebol, não sei o quê, vamos votar. Não, vamos, o que ele vai entregar? Vamos votar com seriedade. E aí, com certeza, a gente pode ter um Brasil melhor. Obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Maravilha. Silvio, só para finalizar, as tuas redes sociais, o teu YouTube, o teu canal, como que as pessoas te acham? Eu tenho o X, né, o Twitter, que é @Silvio Navarro, tem o Instagram, que é Silvio Navarro Jornalista, e o canal no YouTube, que também só procurar Silvio Navarro, o canal Silvio Navarro, é um canal novo, recente, tem muito conteúdo sobre história e muito conteúdo sobre literatura. Também é uma seara que eu me dedico bastante, que é livros. Eu gosto muito de estudar e eu tento também sortear durante os meus programas livros para entregar, né, para as pessoas. Eu acho que essa é a nossa missão, tentar levar um pouquinho de conhecimento para frente. Maravilha. Silvio, Deus abençoe você mais uma vez aí, Deus abençoe a nossa audiência. Depois sigam lá o canal do Silvio Navarro, sigam o nosso também, Movimento Influenciar, sigam o meu, Cláudio Apolinário, também em todas as redes. Vai ser uma honra a gente caminhar juntos e que 2026 você tenha consciência, vote com consciência e com intencionalidade. Ou seja, e detalhe, não vou te chamar só para votar não, não apenas vote, mas milite. Nós precisamos militar pelos valores e pelos princípios que nós acreditamos. Do contrário, a gente vai perder o jogo em definitivo. Eu creio mesmo que 2026 é um divisor de águas, é a grande oportunidade que nós temos de mudar, inclusive, a maioria no Senado. Né? Agora, não adianta nada só o Senado. É Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas, em todos os cargos. A gente precisa fazer a nossa parte. Deus abençoe vocês e até o próximo Questão de Opinião. Questão de Opinião, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Vida. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rádio Vida.